Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos conversar sobre como a saúde mental, um tema tão comentado atualmente, tem sido tratada pela medicina atual. A doutrina espírita tem como colaborar para que o ser humano receba um tratamento efetivo na cura de suas dores emocionais? Nós vamos conferir esse tema daqui a pouquinho. E se você gosta de assistir conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Deus nos abençoe. A palavra de Jesus é a lâmpada acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto de nossa vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vimos o milagre do pão, que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, nele se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce a luz do Cristo sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos a lâmpada sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar aos que choram e auxiliar aos que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto do próximo algo do Senhor, inspirando paz e confiança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado
E quem se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias, para que as nossas próprias feridas sejam cicatrizadas, e de sacrificarmos-nos pela vitória do bem, para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Nós, que tantas vezes temos abusado das horas para impor aos que nos seguem o reino do Senhor, a força de reprovações e advertências, saibamos edificá-lo em nós próprios, no silêncio do trabalho e da renúncia, da humildade e do amor. Meus irmãos, no seio de todos os valores relativos e instáveis da existência humana, só uma certeza prevalece, a certeza da morte, que restitui às nossas almas os bens ou os males que semeamos nas almas dos outros. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre e repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia: Pai nosso, seja feita sempre a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Paz a todos, que o Senhor nos abençoe, que a alegria de servir permaneça em nossas almas, é tudo o que por hora deseja a nossa casa e ao nosso grupo, a pequenina servidora Meimei. Temos uma nova pandemia para enfrentar e dessa vez não é um vírus que possa ser combatido com vacinas. Trata-se de uma pandemia que atingiu em cheio a nossa saúde mental. Não vamos detectar em nós ou no nosso semelhante sintomas no corpo físico, embora eles também possam existir, mas o que mais vai comprovar a presença dessas doenças são as alterações no comportamento do ser, nas suas dores emocionais, nas dificuldades que abatem a sua alma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em um estudo sobre saúde mental realizado em 2022, durante o primeiro ano da pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% no mundo todo. Até mesmo entre crianças e jovens, tem se falado bastante sobre o aumento de transtornos, de comportamentos depressivos que atingiram em cheio os ambientes da casa, da família e também o ambiente escolar, fazendo com que os professores passassem a ter que lidar com grandes desafios dentro de sala de aula. Por exemplo, segundo um mapeamento realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e que foi divulgado em abril de 2022 também, 69% dos estudantes da rede estadual paulista relatavam ter sintomas ligados à depressão e à ansiedade, e sentiam que estavam sendo prejudicados por estes fatores no seu rendimento escolar. Levantamentos como esses, que apresentam diversas evidências, são um convite para que urgentemente sejam adotadas novas práticas e políticas capazes de aprofundar os cuidados com a nossa saúde mental. Faz-se necessário firmar um verdadeiro compromisso com a sociedade para que sejam remodelados ambientes e sistemas que cuidam das pessoas. E cada vez mais, na busca por recursos para o enfrentamento dessa verdadeira pandemia de saúde mental, ganham espaço estudos voltados para a integração entre saúde e espiritualidade.
Como sabemos e como sempre comentamos aqui no Portal de Luz, não faltam evidências científicas em milhares de publicações sobre a eficácia da espiritualidade nos tratamentos de saúde. E nós não temos dúvidas de que os próximos anos deverão trazer avanços nessa área, visto que a necessidade de haver um socorro é cada vez mais urgente. É preciso que a medicina esteja preparada para atuar não só no cuidado do corpo, mas também do espírito. André Luiz, na obra Missionários da Luz, e nós temos inclusive um estudo completo desse livro, capítulo a capítulo, aqui no nosso canal do YouTube, ele nos diz o seguinte nesse livro: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. E André Luiz continua dizendo o seguinte: o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Essa caminhada, citada por André Luiz, já está em curso e não é de hoje. A integração entre a ciência, a medicina e a espiritualidade tem sido objeto de muita dedicação da Associação Médico Espírita do Brasil, que, por intermédio de todas as AMEs regionais, segue firme no propósito de implantar o paradigma médico-espírita no mundo, desde a formação da primeira AME, que foi a Associação Médico Espírita de São Paulo. A AME São Paulo foi fundada em 1968 e com ela começaram aos poucos a acontecer os Medinespes, evento nacional que passou a acontecer de 2 em 2 anos e que se iniciou em 1991 e agora, em 23, terá sua 13ª edição, desta vez no estado do Espírito Santo. O movimento médico espírita vem crescendo, se mobilizando e avançando cada vez mais, assim como o tema espiritualidade vem crescendo no meio acadêmico, sendo que esse é um dos temas que mais contam com publicações indexadas nos últimos tempos. Claramente vivemos agora uma verdadeira pandemia de saúde mental, onde percebemos ao nosso redor tantos dos nossos semelhantes em sofrimento, buscando o equilíbrio diante de tantos desafios e questionamentos. Podemos dizer que a sociedade está adoecida e precisando mais do que drogas eficazes ou tecnologias de ponta para se curar, de um olhar mais profundo para as dores da alma, os seus porquês, a finalidade desses momentos na nossa jornada, enfim, um olhar que traga uma compreensão mais ampla, profunda, mais verdadeira. Sabemos que jamais estivemos desamparados e nesse momento, assistindo a essa verdadeira transformação que está em curso nas práticas e nos cuidados da medicina com a saúde humana, certamente podemos ter a certeza que essa é a resposta da espiritualidade que nos ampara. Essa etapa que vem sendo construída há décadas. Estamos certos de que mais e mais profissionais da saúde e toda a sociedade vão responder aos chamados para o verdadeiro despertar da consciência, em que a medicina da alma, pautada no amor e na crença da vida eterna, serão uma realidade para todos nós.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como vai a relação de vocês com o dinheiro? Eu faço essa pergunta inspirada na mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele aborda a nossa atitude perante o dinheiro. E quantos de nós vivemos em desarmonia, verdadeiros doentes da alma, alternando os papéis entre o dinheiro e nós? Ora o escravizamos e ora somos escravizados por ele. É importante compreender que o dinheiro é uma bênção da vida. É tão importante que ele circule na organização da comunidade quanto a circulação do sangue é importante para o nosso corpo. Mas, do mesmo modo que o organismo se ressente e pode ter consequências funestas quando a circulação do sangue é suprimida, o dinheiro também, quando represado, torna-se um verdugo implacável àquele que o represa. O dinheiro deve ser colocado em movimento, patrocinando o bem, segundo Emmanuel. Fico um pouco preocupada quando vejo pessoas maldizerem o dinheiro, nomeando-o como fonte de todas as misérias do mundo, quando é exatamente o contrário. Quando os recursos financeiros são direcionados corretamente, geram empregos, financiam alimentos dos menos favorecidos, custeiam a pesquisa para a descoberta de medicamentos que curam, entre todas as ações que nós podemos imaginar que favorecem o progresso do homem na Terra. Enfim, o dinheiro tem sido réu injustamente, condenado ao invés de ser reconhecido como recurso bem-vindo e benfazejo. Por outro lado, temos os apaixonados pelo dinheiro. E olha que, na minha opinião, é a grande maioria. Há os que passam a vida infelizes porque não têm dinheiro suficiente para comprar tudo o que querem. Aquela casa dos sonhos, aquele barco, as roupas de grife, condicionam o fato de serem felizes ou não ao de ter ou não dinheiro para conseguir o que querem. Isto é muito preocupante. A felicidade do ser independe do quanto ele tem. É triste saber que um ser divino, como somos, pode atrelar a sua felicidade à obtenção de coisas para satisfazerem os desejos efêmeros da matéria. É reduzir muito a capacidade do ser humano. Eu não vou ficar aqui fazendo todo um discurso sobre como devemos nos relacionar com o dinheiro. Eu vou contar um fato escrito por irmão X, que vocês sabem que é Humberto de Campos, no livro Contos deste d'Outra Vida. E relata o seguinte: Laurindo Matoso, que conduzia estudos doutrinários numa casa espírita que frequentava, certa noite deu início a uma série de estudos e palestras que se prolongariam por um mês para tratar da questão do dinheiro sob a ótica do cristianismo. E discorria sobre apontamentos e fatos lamentáveis de avarentos e pródigos. Falava a respeito da perdição que o dinheiro representava, gerador de delinquências, prostituição e por aí afora. E a Assembleia escutava e fazia perguntas às quais Laurindo sempre respondia combatendo o dinheiro, fonte de todas as perdições
do espírito humano, segundo ele. Foi então que o telefone, um dia desses, tocou. E alguém atendeu, e chamou Laurindo. Era sua esposa. Ela estava afobada, dando a notícia da morte de seu avô e informando que ele havia deixado todos os bens para o casal. A fazenda, as apólices, os depósitos e etc. E ela dizia, venha logo para casa. Matoso, que no início do diálogo estava um tanto quanto contrariado, pois foi interrompido na sua preleção, ficou doce e carinhoso com a mulher ao telefone. Ao término da ligação, pediu desculpas e saiu. E ao amigo que correu atrás dele perguntando sobre a conclusão da palestra, Matoso justificou que ainda teria um mês inteiro para tratar do tema. No entanto, meus amigos e amigas, os dias foram passando e Laurindo, por mais que fosse solicitado, nunca mais voltou. Analisemos qual é a nossa posição real diante do dinheiro. Poderíamos traçar um plano de ação para nós mesmos, a esse respeito, registrando um passo a passo para obtermos os melhores resultados desta relação dinheiro e nós. Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Pagar o Mal com o Bem, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 1 a 4, onde os espíritos da codificação deixaram-nos orientações muito importantes com base no Evangelho de Mateus, versículos 20 e 43 a 47, que diz: Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se somente amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então os espíritos da codificação esclarecem que se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, pois a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar os vossos inimigos. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar desta atitude.
Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver estas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo o mesmo prazer que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática ou mesmo impossível, é apenas por entender-se falsamente, pois que ele manda que isto aconteça no coração, no mesmo lugar, tanto ao amigo como ao inimigo. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diferentes de sentimentos, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião para tanto. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo aquilo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. E concluem os espíritos da codificação. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amigas e amigos, lembremos-nos sempre que os inimigos de hoje podem ter sido grandes amigos ou familiares queridos em vidas passadas, que nós mesmos prejudicamos e que nesta vida estamos juntos para corrigir tais erros. Para tanto, vamos superar a vaidade, o orgulho e o egoísmo, para que possamos sair desta encarnação com algumas dívidas do passado quitadas. Gratidão a Deus pela oportunidade de reajuste. No próximo encontro, no próximo momento doutrinário, concluiremos as reflexões sobre pagar o mal com o bem, amando os inimigos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita paz, saúde, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo.
compartilhe o link com os amigos. E no nosso canal você também vai encontrar conteúdos inéditos como aulas, cursos sobre os livros da doutrina espírita, o nosso Evangelho no Lar, que acontece todos os dias às 9 horas da noite e muito mais. Se inscreva agora e confira. Muito obrigada e até a próxima!